Então, essas são as transcendentais que a gente vai começar a ver agora, tá? Primeiro, as funções trigonométricas. Bom, para alguns fenômenos da natureza, a gente vai que tem uma certa repetição, período, né? Está se repetindo, tem um ciclo ali, né, fechado. A gente precisa de funções que repitam após um certo intervalo de tempo, né? E que vai ser chamado o nosso período da função. Então, essas funções são as trigonométricas, tá? Então, a gente vai considerar um círculo unitário, ou seja, de raio um ciclo de raio 1 para determinar essas funções. Perfeito? Tá aqui, ó. Esse daqui é o círculo trigonométrico. Esse nosso R aqui, que é o raio do círculo, ele é 1, tá bom? Então, se a gente considerar aqui os pontos no eixo X aqui, ó, Q, R, P e O, considerando esses pontos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ver que o OR, aqui, ó, o O seria a origem, né? Aqui no zero. O R, que a gente está chamando de Y, e o O, Q, que a gente está chamando de X, tá? O, Q, O, R, aqui ó, X e Y, o valor de X sobre R define o cosseno. Cadê X? Está aqui X sobre R. Define o cosseno desse ângulo aqui, cosseno de θ, tá? Se vocês não lembram, cateto adjacente sobre hipotenusa, lá do triângulo retângulo, né? Então, x sobre r define o nosso cosseno desse ângulo aqui, dessa abertura, né? Desse segmento de reta OP, ele estava aqui no eixo x, ele começou a se abrir, né? Se abriu e parou aqui. Essa abertura é θ. E o cosseno de θ é definido por essa divisão aqui, x dividido por r. X dividido pelo raio. Da mesma forma, né? Da mesma forma, a gente vai ter y dividido por r, ó. Y, tá aqui y, esse lado aqui do triângulo, ó, cateto oposto ao ângulo θ, esse y dividido pelo r define o seno. Mas a gente está considerando o r igual a 1, né? Se a gente está considerando o r igual a 1, então, se isso daqui define cosseno de θ, então, na verdade, x é igual a cosseno de θ, tá? Porque o r é 1. A gente pode ignorar ele aqui. E por r ser igual a 1, então a gente tem também que isso daqui, na verdade, é só y dividido por 1. Ou seja, y, se ele define o seno, então o y é igual ao seno. Então, a gente vai estar considerando, né, as funções cosseno e seno definidas dessa forma. Perfeito? E, portanto, os valores de seno vão estar entre menos 1 e 1, né? Quem são os valores de seno? Aqui, ó. Menos um aqui e 1 aqui. Então, vai ficar variando por aqui, ó. Seno. E o nosso cosseno vai estar variando também entre menos 1 e 1 aqui, ó. Tá bom? É o nosso x. Aqui, ó. Vai estar variando aqui entre menos 1 e 1, aqui no eixo x, tá? Isso daqui a gente conseguiu definir a função seno e cosseno. Então, as funções seno e cosseno vão estar definidas, né, nesse intervalo aqui, ó, de valores de x, de 0 a 2π. Para quem não lembra, π
é igual a 180 graus, ou seja, meia volta. E 2π é uma volta completa ali no ciclo trigonométrico, tá? Então, o x ele pode assumir qualquer valor positivo ou negativo, que as funções seno e cosseno continuam bem definidas. Tá aqui então, ó, o gráfico da nossa função seno. Ela tem esse comportamento aqui, ó, tá? Ela vai periodicamente, ó, de 0 a 2π, ou seja, deu uma volta, completou o ciclo. E o ciclo vai se repetir, tá? Ele vai se repetindo, ó. Ele se repete infinitamente, tá ok? E está definido para todos os reais, porque a gente vai dando voltas ali, ó, ou seja, vai aumentando os valores de x, né? E deu uma volta, deu outra volta, então vai estar aumentando, está aumentando. Os valores estão aumentando, só que o comportamento é o mesmo. Nesse ciclo aqui de 0 a 2π. Ele é o mesmo e se repete, ó, 0, 2π. Depois vai se repetir de novo. Mais uma volta. Mais outra volta no ciclo trigonométrico. Isso daqui estão representando voltas no ciclo trigonométrico, tá? Vai se repetindo, tá? E a gente vai ter valores entre, né? Para seno, a gente vai ter valores entre -1 e 1, né? X variando infinitamente, positivamente para a direita e negativamente para a esquerda. Então, está definido para todos os reais. O cosseno também, da mesma forma. Ele vai repetindo aqui o ciclo, ó, de 0, começa aqui, vai, 2π, completou um ciclo. Continua mais um ciclo, vai embora. Vai aumentando o valor de x, mas o ciclo se repete. E está variando entre -1 e 1 também, o cosseno. Bom, chegamos então no restante das funções. Aqui a gente vai ver a função tangente, cotangente, secante e cossecante. Elas são funções que estão relacionadas à função seno e cosseno, tá? Aqui estão elas, ó. A tangente, ela é seno sobre cosseno. Cotangente é o inverso da tangente, ó. O inverso de seno sobre cosseno é cosseno sobre seno. A secante é quem? O inverso da cosseno, 1 sobre cosseno. Essa é a secante. E a cossecante é o inverso da função seno, 1 sobre seno de x. Perfeito? Então percebam que seno e cosseno vão fazer aparecer, né, as outras funções, que para a gente vai ser interessante também estudar um pouquinho. Saber como é o comportamento dos gráficos. Mas antes é importante a gente ver que, como está trabalhando com um domínio que é um subconjunto dos reais, porque a gente viu que a função seno e cosseno elas estão definidas para os reais. Mas essas funções tangente, cotangente, secante, cossecante não estão. Por quê? Justamente porque a gente está tratando aqui, ó, de frações. Ó. Então a gente tem que olhar para o denominador e ver que ele não pode ser zero. Então aqui o cosseno na tangente não pode ser zero. Para a cotangente não está definida também para seno igual a zero. Para os valores de x em que o seno é zero. A secante também, da mesma forma, os valores de x que o cosseno é igual a zero, também não está definida a secante. E a cossecante é a mesma coisa para valores de x, onde o seno a gente vai calcular e dá zero. Não está definido para esses valores de x. Então, por isso que o domínio é um subconjunto dos reais, porque ele não é o conjunto dos reais, tá bom? Ele é um subconjunto. Ele é menos que o conjunto dos reais. Então, como a gente está o domínio vai ser isso, né? Vão ser esses subconjuntos, então a gente também não pode expressar em graus, né? A gente não pode expressar em graus as nossas variáveis, né? Tem que ser em radianos, tá? Que são as representações reais das medidas angulares. E como é que a gente vai fazer isso? Tá aqui. A gente vai dizer que 1 grau são π sobre 180 radianos. Lembra que eu falei ainda agora? Eu falei que
Eu falei que π era 180 graus, né? Era meia volta, não é isso? Olha o que está acontecendo, ó. Se 1 grau é π sobre 180 radianos, quando eu for fazer 180 graus, eu vou ter 180 disso aqui. Ou seja, 180, né? 180, eu vou dividir por 180, vai sobrar só o π, π radianos. Perfeito? Bom, o que vai acontecer agora? Nenhuma das funções anteriores vai estar definida para certos valores, certo? Então, a gente vai perceber o quê? Que seno ou cosseno não vai poder ser zero, tá bom? E é o que a gente vê aqui, ó, na função tangente, ó. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, onde for zero para o cosseno, a função não vai estar definida. Vejam que aqui o domínio são os reais menos o quê? Os valores em que vai zerar o denominador dessa fração aqui, ó. Π sobre 2, o π lembra que era o equivalente a 180 graus, né? Meia volta, então π sobre 2 é 180 por 2, 90. Então a gente está falando aqui do ângulo de 90 graus. O que vai acontecer no ângulo de 90 graus? O cosseno está por aqui, ó. A reta vertical que passa por π sobre 2. Π sobre 2 radianos. Π sobre 2, o cosseno é 90. Por isso que não está definido aqui, ó. É uma assíntota vertical. A função ela vem, ó, se aproximando de π sobre 2 e nunca vai tocar nessa reta vertical. Vai ficar beirando ela infinitamente aqui para cima. Da mesma forma aqui, ó, ela vem daqui de baixo, né? Infinitamente, ó, daqui de baixo. Ela vem bem próxima de π sobre 2, mas nunca é π sobre 2. E ela vai avançando depois, ó. Segue aqui o caminho dela, passa pelo π e depois quando chega, ó, no múltiplo, aqui é um múltiplo, ó, de π sobre 2. Se a gente for pensar, parar para pensar, ó, passou quanto daqui para cá? Passou π. Passou π. Por isso que são os múltiplos, ó. Quando tem um mais aqui, é mais kπ. Ou seja, se a gente colocar o k igual a 1, vai ser mais π. Mais π vai dar quanto? Π sobre 2 mais π, tá aqui, ó. Π sobre 2 mais π, a gente faz a continha aqui, vai dar quanto? 3π sobre 2, né? Π sobre 2 mais π, tem que fazer o quê? 2 vezes π dá 2π. 2π mais π dá 3π. Então é 3π sobre 2. 3π sobre 2, está aqui, ó. E se vocês forem fazer as continhas, o que é 3π sobre 2? 3 vezes 180, né? Que é 540, dividido por 2, que é 270. Então a gente está falando do ângulo de 270. Tá bom? Tudo isso vocês podem fazer para averiguar o que está acontecendo aqui. Então, bem aqui é o ângulo de... É o equivalente ao ângulo de 270 graus, tá bom? Percebam que era 90 aqui, aumentou 180, foi para 270, ou seja, o 3π sobre 2. Então, no 3π sobre 2 vai ter uma outra reta vertical em que o gráfico ele vai se aproximar, mas nunca vai tocar. E da mesma forma, vai vindo aqui, ó, dos valores próximos a π, 3π sobre 2, e nunca vai estar tocando nessa reta vertical. E vai avançar de novo os valores de x, né, até chegar em um outro múltiplo, né? Onde esse k já vai ser o valor de 2. Então vai ser π sobre 2 mais 2π, essa reta vertical aqui. E assim por diante, gente. Então, para os valores em que o cosseno é zero, não vai estar definida a função. Bem aqui não vai estar definido, bem aqui não vai estar definido. Então, são esses valores aqui. π sobre 2 mais os seus múltiplos. Π sobre 2 é como se fosse um ângulo de 90 graus, né? E os múltiplos dele, tanto para direita quanto para a esquerda, quando tiver valores de k negativo, ok?
Então são todos esses valores aqui, né? Para cá, positivo e negativo. A mesma análise pode ser feita para a função cotangente. Aqui no caso, lá na tangente era o cosseno no denominador. Aqui no denominador dessa fração a gente tem o seno. Então onde é que o seno vai ser zero? O seno vai ser zero aqui no zero, né? Não vai estar definido no zero, ó. Não está definido no π, ou seja, seno de 180 também é zero, né? Então não vai estar definido, tá? E nos múltiplos, está aqui, ó. Menos π, menos 2π, 2π, também tem uma reta vertical aqui, que vai ser assíntota, né? Que não vai estar definido. Então esses valores não vão estar definidos. Então é importante vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Para cá é igual a 1, para cá é igual a 0, para cá é igual a menos 1. Vai estar aqui. Tudo bem? E esses vão ser todos os valores, tá? Os valores para cá é igual a 0, K 0, 1, 2, 3, K menos 1, menos 2, menos 3. Todos esses valores não vai estar definido a função cotangente. A função secante, da mesma forma, né, que a tangente não está definida para o cosseno. Para os valores de x, cujo cosseno é zero. Então, bem aqui, ó, em π sobre 2, em 3π sobre 2 e assim por diante, ó, em menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, tá bom? Então, a gente está vendo que tem essas assíntotas aqui, assíntotas verticais, cujos valores não estão definidos. São esses valores aqui, para valores quando k é zero, π sobre 2 e menos π sobre 2, perfeito? Para k igual a 1, eu vou ter π, para k igual a 1, eu vou ter 3π sobre 2 e para k igual a menos 1, eu vou ter menos 3π sobre 2, ok? Então não vai estar definido para esses valores aí. A função cossecante, mesma coisa. Valores de x cujo seno é zero. É zero, não vai estar definido. Ó. Seno de π, ou seja, seno de 180, zero, não está definido. Tem uma assíntota vertical passando por aqui. Tá vendo? O gráfico vem e nunca vai tocar. Aqui também, ó. Ele vem daqui de baixo e nunca vai tocar. O comportamento da função é esse aqui, ó. Os valores vão aumentando, os valores de x vão aumentando. Infinito vai para o infinito, aí vem do infinito, depois volta para o infinito aqui, ó. Vem daqui de cima. Esse é o comportamento da função. Várias assíntotas verticais. Quem são elas? Estão bem aqui, ó. Tá? Para zero, isso daqui é zero, não está definido no eixo y. Para cá é igual a 1, tá aqui, π. Para cá é igual a menos 1, tá por aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a análise do gráfico, do comportamento desses gráficos com a função, tá? Com as suas respectivas regras. Algumas relações aqui muito importantes que futuramente podem ser necessárias para calcular derivadas, ou como vocês vão ver no cálculo 2, a gente vai precisar para equações diferenciais, né? A gente vai estar usando ali as equações diferenciais, a gente vai precisar saber derivar e integrar, então já estou adiantando aqui algumas coisas, a derivada, a integral, tá bom? Então é importante ter em mãos essas relações para fazer alguns cálculos que se façam necessários, perfeito?